pessoal, eu sou o professor Floriano do curso Positivo. Vou fazer agora a segunda parte do segundo simulado Enem, segunda série, inglês. Let's go! Olha aí uma interpretação, né? Todas essas questões que a minha amiga Rosali está gravando, eu estou gravando, são cara da prova do Enem, né? Pega o vocabulário, as questões que a gente está trabalhando, desenvolvendo, tá? Então agora eu vou desenvolver, fazer as correções, claro, o que tiver que comentar, né? Resoluções dessa segunda parte. Os Jogos Olímpicos de 2020 serão postponed. Olha aí que interessante, né? Postponed, adiados. Que também pode ser usado o verbo call off. Claro que daí, adiado no particípio, seria called off. Mais um sinônimo, né? Então, os Jogos Olímpicos de 2020 serão adiados by a year. Vejam cada detalhe como é importante, né? Que vem a cobrança depois, tem que ter uma certa e 4 erradas, né? Eles querem que você erre, então não vai errar. Adiado por 1 ano e não sem tempo determinado. Essa é a ideia, tá? Por causa do quê? Do coronavírus. Pelo amor de Deus, né? A gente está nessa pandemia, né? Fazendo as aulas aí para você ficar em casa, estudar e aproveitar. Não deixar de aproveitar, ok? Por causa do quê? Da pandemia, pandemic, da coronavírus, né? O Covid-19. Depois, olhe bem, depois que o primeiro-ministro Shinzo Abe do Japão chegou a um acordo, só para dar uma ideia do começo do texto, né? Reached é alcançou, mas aqui é chegou a um acordo, que é agreement, com o quê? Com o presidente do Comitê Olímpico Internacional. Você vai para a esquerda, né? Na terça-feira. Só para ter uma ideia da brincadeira, tá? Agora a gente vai pegar a letra A e vamos buscar, até buscar a letra certa. E vou explicar as outras erradas, porque a gente sempre aprende nos erros. Os Jogos Olímpicos de 2020 aconteceriam, então não vão acontecer mais, né? Pela segunda vez em Tóquio, no Japão. A cidade recebeu os Jogos em 64. Mas no meio das incertezas, as incertezas da pandemia, do novo coronavírus, os Jogos foram adiados. Como é que é adiados mesmo? Postponed ou called off. O texto informa que, agora aquela focar, né? Focar bem na questão, né? Letra A. Os Jogos Olímpicos teriam 10 mil atletas em Tóquio na cerimônia da abertura em março. Você consegue localizar 10 mil atletas. Olha a linha 4, que é o segundo parágrafo. Mas vamos pegar uma por uma. Vamos lá então? Calculado em 10 mil atletas, então existe o 10 mil atletas. Foram programados to march. Olha que pegada importante, né? March, aí não quer dizer o mês de março. Até porque seria em julho, né? Até o começo de agosto, certo? Aparece depois mais para baixo. 24 de julho, na sexta linha, até 9 de agosto. Interessante, né? Mas o que é march? É uma palavra polissêmica. Olha aí, gente, como a gente está trabalhando bastante nisso, né? O que é a palavra march? Ela pode ser marcha, a marcha do soldado, dos soldados, marchar, corrida, pode ser também desfilar, elas vão desfilar, e também, claro, o mês de março, janeiro, fevereiro, março, é a mesma palavra. A polissemia está sempre aberta, né? Cuidado com ela, tá? Então pode eliminar a letra A. Os Jogos Olímpicos, letra B, foram adiados, postponed, called off, né? Por tempo indeterminado. Gente, olha a primeira linha do texto. Os Jogos Olímpicos de 2020 serão adiados by a year, por 1 ano, e não por tempo indeterminado. Já risca a letra B. Ó, não existe uma nova previsão. Sim, previsão é daqui a 1 ano. Julho do ano que vem, agosto, né, por aí. Letra C. Os Jogos Olímpicos já tinham, olha esses tempos perigosos, né? Já tinham atraído em torno de 600 mil pessoas, 600 mil visitantes.
para a capital japonesa, né, Tóquio, quando o adiamento foi anunciado. Gente, será que as 60 mil pessoas já estavam em Tóquio? Já estavam na capital japonesa? Vamos dar uma olhadinha. Procure 600 mil. Vai dar tipo linha 5. Achou ali? Estimado em 10 mil atletas que foram programados para desfilar, marchar, né, no Estádio Nacional de Tóquio, para a abertura, opening da cerimônia de abertura, para os Jogos Olímpicos de Verão. E mais ou menos, agora vem, e mais ou menos about 600 mil o quê? Visitantes estrangeiros, que é overseas, além dos mares, né? Isso é estrangeiro. É que nem a palavra foreigners, estrangeiros. Legal, né? Estavam ou eram esperados a se reunir, que é to flock, na capital japonesa. Eles eram esperados. E não que eles já estavam lá, né, gente? Nós estamos agora em maio. Ia ser em julho. Socorro, né? O tempo, né? Letra D. Estou gostando desse texto, gente. Letra D. Os Jogos Olímpicos foram adiados. Aí você tem que saber inglês, né? O adiado já falei 3, 4 mil vezes hoje, né? Postponed, called off. Adiados por um ano. Opa, parece que é essa letra, hein? By a year. Assim como, essa parte já está certa, né? Está na primeira linha. Só que diz assim, ó, assim como outros eventos esportivos importantes foram também adiados ou cancelados no mundo. Aí você vai para a linha 9 e 10. Pegue a linha 9, concerns, que é o penúltimo parágrafo. Isso, as preocupações sobre a pandemia do coronavírus levaram, have led, ao abandono ou adiamento. Atenção, linha de baixo, of major sporting events, de grandes eventos esportivos ao redor do mundo. E os Jogos Olímpicos, the Olympic Games, now join the list. Agora agrega a essa lista. Interessante, né? Então essa é a letra certa. Achamos, graças a Deus. Os Jogos Olímpicos de 2020 foram adiados pelo COI, Comitê Organização Internacional, né? Comitê Olímpico Internacional, apesar de não existir um acordo. Na linha 2 fala, o primeiro-ministro japonês lá, né, Shinzo Abe, chegou a um acordo. E aqui fala, não existia um acordo, né? Tá, letra certa. Letra D, de Dinamarca. Próximo texto. Aqui você não para, aqui você foca para o Enem. Estudo, 2 pontos. Os cães podem sentir o estresse de seus donos, de seus proprietários? Também. Interessante esse texto, né? Pro Enem, para você, um grande sucesso. Olha bem, ó. Quando os donos dos cães passam por um longo período de estresse, os donos dos cães, eles não são os únicos, eles não estão sozinhos. They are not alone. They are not alone. Michael Jackson, um grande sucesso, né? Em sentir a pressão. Os seus cães sentem também, entenderam? Não é só o dono que sente a pressão, o estresse, o seu cão também. Essa informação, that information, vem de um novo estudo publicado quinta-feira nos relatórios científicos. Aí veio o texto. Você notou que a gente não precisa ler o texto inteiro, ao menos, para achar a letra certa, vai ter ali 3, 2, 4 linhas que vai dar a letra certa. As letras erradas, é claro que vai estar ao longo do texto em outras linhas. Mas o que você precisa para matar a questão é estudar, focar, fazer, revisar, não parar. O estresse pode se manifestar de diferentes formas em nosso corpo. De uma simples dor de cabeça até alterações gastrointestinais e cardíacas. Até os cães podem ser afetados pelo estresse de seus donos. Interessante, né? Até os cães. Segundo a pesquisa relatada, vamos lá. Letra A, 58% das pessoas que possuem cães apresentam sintomas de estresse. Você vai focar no 58 no texto. Tem que ter o 58. Se não tiver, elimina. Mas tem, né? No segundo parágrafo. Os cientistas suecos, Swedish scientists, centralizaram a pesquisa
com 58 pessoas que possuem Border Collies. Border Collies são cães pastores, dizem os cães mais inteligentes do mundo, alguns dizem, né? Ou de repente são. Beleza. Então vejam bem, os cientistas suecos centralizaram a pesquisa com 58 pessoas, e não que 58% das pessoas que possuem cães apresentam. De repente, todos os que possuem cães apresentam, que seria quase 100%, né? Nada a ver 58 pessoas com 58% das pessoas que possuem cães. Tem que ter um foco, né? Uma vontade de acompanhar e não perder, né? Letra B. Olha que perigo. Algumas características dos cães podem afetar os níveis de cortisol de seus donos. Então você vai procurar a palavra características, que pode ser a palavra traits, que pode ser a palavra feature. Você vê como é bom, né? A gente vê a brincadeira, né? Como é que se pode falar características de outras maneiras? Vamos procurar então? Pode ser traits também. As características, os traços, né? Vamos lá então. Algumas características dos cães. Vamos procurar? Aonde que você vai encontrar isso aí? Eu acredito que é no último parágrafo. O que vocês acham? Algumas características dos cães podem afetar os níveis de cortisol de seus donos. Dá uma olhadinha no último parágrafo, onde aparece característica. Está na última linha, né? Característica, né? Traits. O nível de cortisol está na última linha. Interessante, né? Roth, a pessoa, né? Acredita, believes, que os donos estão influenciando os cães, ao invés de os cães estarem influenciando os seus donos humanos. Isso é porque, that is because, existem, atenção, são características humanas, de personalidade, claro, que também aparecem para afetar os níveis de cortisol dos cães, e não ao contrário. Uma bobeada, né? Uma lida errada, você perde a questão. Letra C. Lina Roth e seu cão tiveram problemas com depressão. Gente, não aparece o cão dela, socorro. Ela sim, o cão dela não. Ela está falando dos cães em geral. Letra D. Depressão, cansaço físico extremo e desemprego. Porque uma dessas palavras, você sabendo, você achar as três em inglês no texto, né? Sabe como é que é desemprego em inglês, né? É unemployment. Legal, né? Então, depressão, cansaço físico extremo e desemprego podem ser causados pelo aumento de cortisol nos humanos. Olha esse tempo. Podem ser causados. A depressão pode ser causada por isso ou por aquilo. Isso é uma voz passiva. E no texto não está a voz passiva, está a voz ativa. Vem comigo, vem comigo. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha para você ver a letra D está certa ou errada. Que afeta a quantidade de cortisol nos humanos. Aonde que está essa linha? Procurem comigo. Que afeta, procurem a palavra afeta. Se você encontrar a palavra afeta, ou a quantidade de cortisol, ou pode afetar, você já vai ver onde que está a brincadeira. Dá uma olhadinha ali, também estou procurando com você. Estão vendo ali onde que está o afeta? Porque eu também não estou vendo, né? Vamos ver se a gente acha junto aqui. Pode afetar a quantidade de cortisol nos humanos. O cansaço, depressão física, ao extremo desemprego. Então tá, você localizou, claro, no terceiro parágrafo, né? Vamos lá então, eu vou ler para vocês o trecho inteiro. Depressão, extremo exercício físico, eles colocaram como cansaço, né? É porque é extremo, né? A atividade extrema chega a cansar, né? Então essa é a ideia, não está errado. Então a depressão, o exercício extremo físico e o desemprego, unemployment, são apenas alguns exemplos de estresse ou de causadores de estresse, atenção, que podem afetar. Isso aqui é voz ativa, can affect. De novo, depressão, exercício extremo físico e desemprego são apenas alguns exemplos de estresse, causadores de estresse, que podem afetar a quantidade de cortisol
liberada nos humanos. E não o que fala a letra D, que a depressão, que o cansaço físico extremo, o desemprego podem ser causados. Não, pode afetar e não pode ser causados. Voz passiva e não a voz ativa que está no texto. É claro, né, gente? Ladies and gentlemen, you guys. Letra E. A pesquisa descobriu que os níveis de cortisol entre os humanos, analisados em seus cães, estavam sincronizados. Eu não sei se eu estou errado, mas você ia direto no quê? Nos cães, nos donos e sincronizados. Sabe como é que é em inglês sincronizados? Vou ler bem devagar. Synchronized. Só que no texto não aparece synchronized. Achou, né? Só aparece, só aparece sync, que é o final do penúltimo parágrafo. Roth e sua equipe descobriram que os níveis de cortisol no pelo, hair aqui é pelo, tá? No pelo dos donos dos cães, de perto correspondiam aos níveis encontrados em seus cães. Interessante, né? Os pesquisadores, the researchers, dizem que isso sugere que o seu estresse, o estresse dos donos e dos cães, dos níveis de estresse, eram in synchro. O quê? Sincronizados. Olha que interessante, né? A letra certa é a letra E de Egito. Agora eu vou correr bastante para fazer a questão 3, tá? Para fechar o segundo ano, segundo simulado Enem. Segunda série, em inglês. A tendência de fones de ouvido sem fio. Agora eu vou fazer direto, tá? Os fones de ouvido sem fio, cada vez mais comuns. São cada vez mais comuns. O produto está disponível em várias marcas do ramo. Muito além da praticidade para ouvir música, a tecnologia se tornou um item de estilo para Beth A. Krikorian, né? Os fones de ouvido com fios são mais úteis e modernos do que os fones sem fio. Só comecei no texto, tá? Os fones de ouvido sem fio estão ficando cada vez mais populares, produtos populares. Cada vez mais é increasingly, que pode ser more and more. More and more substituiria increasingly. É a mesma coisa, cada vez mais, increasingly cada vez mais. Especialmente com alunos universitários. O seu design promove conveniência e simplicidade, duas características que fazem, né, dos fones sem fio, os fones de ouvido sem fio, wireless headphones, comerciáveis, marketable e altamente exigidos, que é o demanded. Tá, só para ter uma ideia, tá? Letra A, os fones de ouvido com fio são mais úteis e modernos. Olha a última parte do texto, lá embaixo, último parágrafo. Alguns dos usos mais comuns para fones de ouvido sem fio são para malhar, working out, dirigir, driving e working, trabalhar. Eles também fornecem, atenção, quem? O sem fio. Um design moderno, não é o com fio, é o sem fio. Moderno, sleek, elegante e esportivo. Então está errada a letra A. Letra B. Um dos momentos em que os fones de ouvido sem fio são mais benéficos, aí você vai procurar a palavra benefit, alguma coisa que é benéfico, né? Procurar o sem fio, tá? Wireless headphones. É quando se pratica exercício. Gente, era só você ir direto na ferida e estancar o sangue, né? Ou seja, procurar exercício. Físico, exercise. Physical. Malhar, workout, ok? Olhem, por gentileza, o penúltimo parágrafo, onde aparece assim, ó, personally, ok. Pessoalmente, eu acho, está falando a pessoa, né? I think que um dos usos mais comuns e benéficos, que eles estão falando ali, mais benéficos. Né? Legal, né? Um dos mais benéficos, né? Interessante, gente. Pessoalmente, eu acho que um dos usos mais comuns e benéficos de fones de ouvido sem fio são para exercise, são para fazer exercício. Que podia ser também working out, malhar, exercitar. Essa é a letra certa. A letra C, o risco de perder seus fones durante uma corrida, caso não esteja concentrado, é alto. Nada a ver, né? Não fala no texto a palavra concentrado é alto, se perder o fone de ouvido durante uma corrida, entendeu? Eita, nós, que belezinha, what a beauty.
Letra D, segurar o telefone durante as atividades continua um problema. A única que fala que segurando o telefone continua sendo um problema com os dois tipos. Eu acho que é um tipo só, né? Porque um tipo é sem fio, você corre e não se preocupa, né? É o fio que emaranha, é o fio que atrapalha. E os fones com fios perderam a utilidade. Não, tem os com fio que ainda alguns usam, mas alguns preferem um sem fio, mais moderno, mais elegante. Um grande sucesso, né, gente? Tenha aproveitado mais essa revisão no Simulado 2, para o segundo ano de inglês. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.